Bom dia a todas e a todos. Espero que estejam bem. Nesta manhã de terça-feira, dia 16 de dezembro de 2025. Eu aceitei vir participar desta mesa redonda sobre um tema em torno do qual eu não tenho conhecimento. Muitos conhecem o meu trabalho dentro da academia e dentro do ativismo. Tem muito pouco de assuntos fiscais. Mas eu aceitei o convite que me formularam, porque eu percebi que este é como chama, diálogo inclusivo. É a maneira que encontraram de me incluir na inclusão. E me tirando daquelas áreas em que eu estou mais à vontade, como o tema de ontem sobre assuntos eleitorais e descentralização. E é assim mesmo como as sociedades funcionam, as democracias funcionam assim mesmo. E então aceitei para tocar três aspectos apenas. Três. O primeiro é de desmistificar essa vanglorização a um tema em torno do qual os homens das finanças se vanglorizam muito em muitos relatórios. O segundo é o tema da justiça fiscal, que é a área em que nós trabalhamos. E o terceiro e o último é uma dimensão um pouco da economia política desta ideia de reforma fiscal. O primeiro, se calhar por começar por dizer assim, normalmente as sociedades, quando organizam uma mesa redonda como esta, vamos discutir reforma fiscal. Significa que há um problema na sociedade. Portanto, há um problema fiscal na sociedade. Nas apresentações, tanto da moderadora como do presidente da COT, não percebi qual é o problema afinal. Não ficou claro para mim qual é o problema afinal que nos faz estarmos aqui para discutir a reforma fiscal. Qual é o problema? É qual esse problema que nos move a estarmos aqui? Não ficou claro para mim, mas como moçambicano e participando desses assuntos, vou tentar abordar um pouco este assunto. Qual é o problema? Quando estávamos naquela sala do presídio, eu estava com o professor Edson e a doutora Videira. Eu dizia, nas outras sociedades, se na sua casa alguém bate a porta, ou no seu escritório alguém bate a porta, e você abre a porta, e você percebe que é um funcionário da autoridade tributária, aquela entidade que encarrega de cobrar impostos, está na tua porta. Você sai pela janela a fugir. Você sai pela janela a fugir porque o assunto é sério. Ou não? Ou não? O assunto é sério. Fijamos, espera aí. Fijamos é sempre assim. Basta me ver a falar, sempre assim. Já nos conhecemos desde os anos 90 com Fijamos. Então, o homem da autoridade tributária é, em todas as sociedades, o homem mais temido, mais respeitado. E como diz Nicolau Maquiavel, o Estado ele tem que ser respeitado, o Estado. Mas como respeitar o Estado depende de você, não do próprio Estado, o Estado tem que ter formas de te pôr a temer o Estado. Você tem que temer o Estado. E a pergunta que eu coloco aqui
Quem teme o funcionário da autoridade tributária aqui em Moçambique? Se aparece uma pessoa da autoridade tributária na sua porta, bate a porta, você abre, já senta lá aí, você. O que você vai fazer aqui? Você não teme essa pessoa. Em Moçambique não tememos a autoridade tributária, porque ela própria não se faz temer. Não se faz temer. Então, uma sociedade como a nossa, em pleno século XXI, que tem uma autoridade tributária que não é temida, acho que a reforma não está na reforma fiscal. A reforma não é fiscal. A reforma é outra. A reforma não é fiscal, é outra. Estão a entender, estou a falar? Quero ter certeza que expliquei-vos bem as minhas ideias sobre este assunto. Porque fui convidado para aqui, não me autoconvidei. Então, a reforma é outra, não é fiscal. Podemos discutir aqui como vamos fazer essa discussão. Uma discussão muito antiga. Esta fiscal em Moçambique e a do IVA em particular. Mas a reforma não é fiscal, a reforma é outra. E começa com um pouco mais. Penso que mais de metade dos que estão nesta sala vieram a conduzir ou não? Vieram a conduzir para chegar para aqui. Quando você saiu de sua casa para aqui, entrou na estrada, a estrada, quando você entra nela, significa que está em contato com o Estado. A estrada é do Estado, não é sua, ou não? O que é que você temia lá na estrada? Temia o quê? Você temia a polícia de trânsito? Não. Temia a chapa. Que chapa é capaz de te raspar o teu carro ou parar de repente. É isso que você tem medo, é o chapa e as covas. E pagar a portagem. Isso é o que você teme. O polícia de trânsito você não o teme. Nos outros países, se o polícia de trânsito te manda parar, você treme lá dentro. Você vai se fazer de o tile, mas está a tremer lá dentro. Então você teme o Estado. Você teme o Estado. Aqui em Moçambique, dos que nós estamos aqui, quem teme o Estado aqui? Não, mas eu dei exemplo da autoridade tributária. Dei exemplo da autoridade tributária. Dei exemplo do polícia de trânsito. Que é, o Estado nunca vai se encontrar com ele, andar na rua. Você vai encontrar o polícia de trânsito, polícia de proteção. Esses aí que são os sinais visíveis e materiais do Estado com que se encontra. Os respeita esses? Então, a reforma é fiscal, vamos debater. Mas não é aí onde reside o problema. Não é aí onde reside o problema. Mas como não vim aqui para esclarecer onde reside o problema ou não, vim aqui para debater reforma fiscal. As sociedades, meus caros, na antiguidade, houve aquele processo de todos e cada um de nós dizer assim, eu hoje, aqui e agora, abdico do meu poder, da minha força. Tal como tu vais fazer, o outro vai fazer, e todos nós vamos fazer, e vamos criar uma entidade chamada Estado. A criação do Estado é este consenso coletivo de abdicarmos da nossa força da natureza para darmos a uma entidade para proteger a todos nós. Então, abdicamos do uso da força, abdicamos, entre outras coisas,
de fugir às obrigações fiscais para manter esse Estado em pé, para nos proteger a todos. Então, uma das preocupações principais que as sociedades têm é garantir que todos pagam o imposto. Todos pagam imposto. E todos pagam imposto com justiça. Não pode haver uns que pagam mais que os outros. Ou uns que pagam menos que os outros. Então o Estado, quando diz, não, tem que fazer reforma. Então, está com uma preocupação o Estado. A preocupação é a de que ou uns não estão a pagar, outros estão a pagar a mais, ou no processo de pagamentos, há pagamentos, mas o dinheiro não está a chegar, ou a modalidade está a asfixiar o setor produtivo, ou a despesa está a consumir todo o dinheiro que é arrecadado. Essas são as preocupações habituais que têm as sociedades. Em Moçambique, eu, de antes de ontem para ontem, como me chamaram para esse tema, tinha que ler sobre esses assuntos. Eu fui ler todo o que é relatório. Lá, todos esses relatórios se vangloriam. Esse é o primeiro ponto que quero desmistificar. Se vangloriam de que Moçambique cobra entre 20% a 22% em impostos. Cobra entre 20% a 22% do PIB. E isso é motivo de grande alegria. Moçambique está na linha da frente na região. É o que todos os relatórios dizem, incluindo do Fundo Monetário Internacional. Vangloriam Moçambique. Temos que desmistificar isto aqui. Temos que desmistificar isto aqui. Moçambique tem um PIB de 20 bilhões de meticais, de dólares. E estamos a dizer que cobramos entre 20% a 22%, estamos muito bem. Essa é a estatística para os governantes. A realidade é que o PIB de Moçambique é um dos mais baixos da região, considerando, sobretudo, o potencial econômico do país. Moçambique é a soma de Zâmbia, de Zimbábue e Malawi juntos. Entretanto, os PIBs desses países estão acima do Moçambique. Por isso que Moçambique diz tem esta percentagem que está muito boa. Não, está bastante exígua, considerando o potencial econômico do nosso país. Então, parem de se vangloriar com essa cifra aí. Ela não corresponde à realidade. Ela mascara a realidade. Esse é o primeiro ponto que eu disse que era falar dele. Então, é preciso corrigir o que está escrito nos relatórios, colocar as coisas corretamente. Como sabe, eu não sou economista, mas tem aqui o Gift, tem o Manguela, tem outros que podem ajudar a fazer isso. O segundo ponto, eu disse, é o assunto da justiça. O assunto da justiça fiscal. Este é o calcanhar de Aquiles de Moçambique. A justiça fiscal. Quem paga imposto é Moçambique. Em Moçambique paga-se o IRPS, que é o imposto mais fácil de pagar. Você tem emprego, é registrado, o empregador retém a percentagem correspondente na fonte. É o imposto mais cômodo que o Estado tem. Cômodo. Sentado, está a receber. É um imposto cômodo este aqui. O Estado não tem que fazer esforço para ir buscar. É um imposto cômodo. Mas os restantes impostos é uma dor de cabeça.
E é aqui onde entra a questão da injustiça fiscal. A começar pelo setor produtivo. O setor produtivo. Em Moçambique se criam empresas todos os dias. Todos os dias. As únicas empresas que se preocupam com o imposto são aquelas que querem fazer transações com o Estado. São aquelas que querem entrar em negócio com o Estado. Aquelas que querem concorrer nos concursos públicos. Essas têm preocupação de assegurar que têm toda a situação tributária em situação de quitada, resolvida. Porque é um requisito sem o qual não pode concorrer. Mas essa é parte pequena das grandes empresas que existem aqui, dentre pequenas, médias e grandes, que estão no setor extrativo. Estão no setor extrativo. Em todos os distritos tem empresas pequenas, médias e grandes que estão no setor extrativo. Mineral, as mais variados recursos, até de fornecimento de serviços para o setor produtivo, não o setor público. Muitas dessas empresas não pagam impostos. Muitas dessas empresas não pagam impostos ao Estado, porque não fazem transações com o Estado. Não pagam impostos estas empresas. Não pagam impostos nos mais variados tipos e escalões de impostos. Aqui estou a falar ainda, a começar pelo imposto, pelo IRPC, que é um imposto que tem que ser pago por todo aquele que faz atividade comercial no nosso país. As empresas estão a explorar recursos naturais do nosso país, não estão a pagar impostos. Aquelas empresas grandes que vêm de fora, o Gift vai falar disso, as isenções que o Estado dá a essas empresas, que são, se no passado, lá no passado, isso serviu para atrair os investimentos, hoje em dia isso é redundante. Isso é redundante. E com alguns aspectos até criminosos lá. Criminosos. Em 2012, nós pegamos os contratos do setor de hidrocarbonetos. Estava no CIP na altura. Analisamos os contratos. E analisamos dois tipos de contratos. Os contratos, os IPC6, da Bacia de Rovuma. Comparamos as disposições que estão lá com aquilo que na altura já era o conhecimento que existia no continente africano sobre a tributação desse tipo de projetos. A conclusão a que chegamos é que estes contratos não eram somente lesivos ao interesse do Estado, pela maneira como estão dispostos, mas, sobretudo, ignoravam o conhecimento que já era abundante na região sobre como se faz a estruturação fiscal desses projetos. Então, é o Estado a retirar-se a si próprio o filé mignon da tributação. Isso por um lado. Por outro, como sabem, alguns desses contratos, ou na sua maioria, são de partilha de produção.
e analisamos um contrato que já estava em produção. Já estava em produção. Os relatores existem, não vou mencionar aqui a empresa. Chegar lá, encontrar que, olha, este é um contrato de partilha de produção, como o próprio nome diz em língua portuguesa, partilha de produção. Você produziu, descontou os custos operacionais, etc. Depois temos que partilhar a produção. Mas o contrato, apesar de dizer no título contrato de partilha de produção, não tem a cláusula de partilha de produção. Foi retirada a cláusula de partilha de produção. Isto é crime. Isto é crime. Não há crime maior numa sociedade que um crime de fuga ao fisco. Excluindo os crimes sobre o direito à vida, etc. Os crimes fiscais são aqueles que dão a maior condenação. Mas na nossa sociedade apresentamos com toda a evidência. Ficou assim e continua assim. Ficou assim e continua assim. E estamos aqui para discutir a reforma fiscal. E a última parte da minha curta intervenção, como pode imaginar, para os que me conhecem, sabem que é uma intervenção de provocação mesmo, para vos tirar da zona de conforto. Se olharmos isto na dimensão da economia política, de por que as coisas são assim, por que é possível em Moçambique a sociedade civil mostrar que este contrato aqui tem dimensão criminosa. Nós até fomos à África do Sul, fomos à NESRA, a autoridade sul-africana, mostrar que os sul-africanos estavam a tirar o nosso gás a um preço da fração do mercado. Os sul-africanos estavam mais abertos a discutir conosco sobre o assunto do que estavam os moçambicanos aqui, os nossos chefes na altura. Não sei se estão entendendo o que eu vou dizer, não? Nós fomos à África do Sul, apanhamos Intercape, fomos à África do Sul. Lá, fomos recebidos pelas autoridades sul-africanas dispostas a ouvir, a discutir o assunto, com mais abertura, para entender e compreender do que estavam aqui as autoridades aqui, que só nos ameaçavam aqui. Vou te avisar. Por fazermos um trabalho para contribuir para o desenvolvimento do nosso país. A dimensão da economia política disso. Por quê? Por que é assim? Por que é assim? Você vai para a internet, coloca o nome de todos os presidentes da República deste país, do atual até lá, com a exceção do presidente Samora Moisés Machado. Todos aqueles que estão na presidência, escrever o nome deles, vai aparecer o nome de uma empresa associado a ele. Todos são homens, devo dizer ele. O que estou-vos a dizer é uma coisa muito simples. Os nomes de todos os presidentes do nosso país estão associados ao setor privado, a empresas. Serviço público. É serviço público. Serviço público não se mistura com ser empresário. Serviço público. Se você diz, eu juro servir o meu povo, a minha pátria, através do serviço público, isso não se mistura. Mas estou-vos a dizer, este que saiu agora, o presidente, saiu agora, você entra, põe o nome dele. Não é segredo para ninguém. Todos sabemos isso aqui. Que o presidente Filipe Nyusi, que saiu, tinha empresas, seus filhos empresas, estão a explorar recursos naturais. Como é possível isso aí? Você é presidente, teus filhos têm empresa que estão a explorar recursos naturais. Será que uma Quaco Stoy podem ter isso aí? Será que pode ter isso aí? Não pode ter. Então, isto aqui tem dois problemas.
tem dois problemas. O país não desenvolve. O país não desenvolve. Moçambique é pobre porque os chefes políticos deste país estão lá na cozinha. Estão lá a se servirem lá na cozinha. É como quando você vai aos falecimentos cá em Maputo ultimamente. Depois de voltarem, né? Sentam ali assim. Você senta ali. Só vê que uns estão a ir, estão a voltar. E quando voltam, já estão um pouco... Você sente ali. Se não conhece ninguém lá da cozinha, onde vão chamar? Aqui, aquele tempo que havia de, epa, já voltamos, depois epa, o que está é aqui, vamos lá comer. Já não há esse tempo aí. Começa a buscar o afilhado, busca aquele, busca aquele. E você já fica assim. Por isso não há recursos públicos aqui disponíveis para promover o desenvolvimento. Porque os chefes grandes deste país meteram a cabeça na panela. Meteram a cabeça na panela. E isso é crime. Não, vejo aqui o doutor Tacarino dos impostos internos. Estou ansioso para lhe ouvir sobre se esses chefes todos grandes que têm os seus filhos no setor lá se pagam impostos. A reforma, meus amigos, começa aí. A reforma começa aí. Que não haver filho de dirigente que tem mina no nosso país que não paga imposto. Reforma é isso aí. Reforma não é esta mesa redonda. Já não é tempo de mesa redonda este aqui. Acabou o tempo de mesa redonda. Este é tempo da autoridade tributária ir cobrar. E dizer que não está a cobrar. Levar o processo à PGR. A PGR agir. Isso é crime. Essas mesas redondas viemos fazendo desde o tempo do Dr. Pascoal Mucumbi. Vocês se recordam? Luísa Diogo, todo, já viemos fazendo isso aqui. Já não é tempo disso, meu amigo. Esse é tempo de aplicar a lei. É tempo de aplicar a lei. E nós todos estamos aqui, somos adultos o suficiente e sabemos que os nossos chefes... Um amigo disse uma coisa, escreveu no Facebook, que o tempo de governação para o desenvolvimento acabou. A governação acabou. Agora os dirigentes, para aqui, para ali, para trás, estão a tratar de assuntos que não são aqueles que deviam tratar. Nós sabemos isso. Não denunciamos. Quando denunciamos não acontece nada. E o que você vê é a realidade de Moçambique. Estou a concluir já, doutora Videira. O que você vê é a realidade de Moçambique que se resume no escândalo das dívidas ocultas. No escândalo das dívidas ocultas. A reforma fiscal é ir pegar aquelas pessoas ali, devolver o dinheiro do Estado. Aquelas pessoas do Lingam saíram da cadeia. Todos foram fazer festas, a exibir as coisas, a exibir grandes festas. E muitos aqui aplaudiram. E o Estado assistiu. Não, é ir buscar aquele dinheiro público, ir buscar dinheiro público. Não vamos fazer reforma nenhuma enquanto tivermos julgamentos para, como se diz, para legitimar dinheiro da corrupção. Se promoveu um julgamento na tenda para legitimar a fortuna que empobreceu os moçambicanos. E nós aplaudimos isso aí. O primeiro ato que o governo do presidente Chapo fez, o primeiro ato,
depois da posse, foi arquivar o processo contra Manuel Chang. Arquivar o processo aqui que tinha contra Manuel Chang. Agora diz, vai ser o abuia. Diz, já está a vir. É para aqui entrar com tapete vermelho. Lá, nós todos aqui, um e o outro nasceu aqui na cidade, mas todos aqui viemos do campo, lá de onde, mas lá, viemos lá do campo, sabemos isso. Lá na tua comunidade, lá na unidade, não há medicamento, não há paracetamol, por causa das dívidas ocultas. Mas aqui, para Chang voltar aqui em tapete vermelho, porque já terão aquele processo. Então, não há interesse aqui em reforma fiscal, não há interesse aqui. Não há. As pessoas saíram do Lingam. Onde está o dinheiro? São as pessoas mais ricas agora. Entretanto, nós estamos aqui, vamos debater reforma fiscal. Doutor Macuaco. Não. Resolve aquele assunto. Então tem que resolver esse assunto, esse dossiê tem que ser resolvido. E, a terminar, você vai às províncias, vai aos distritos, os administradores, os governadores estão com a cabeça na panela. Quem vai criar riqueza para Moçambique? De onde é que há de vir? Quem vai criar riqueza para Moçambique? Então, estamos a debater reforma fiscal como parte do debate inclusivo, de diálogo inclusivo. Isso se faz numa terça-feira como esta de dezembro. E daqui vamos para casa. Mas não sabemos, não estamos a tratar o assunto aqui. Não estamos a tratar o assunto aqui. Não pode haver dirigente, para concluir, não pode haver dirigente, você é ministro, tem empresa aqui, tem o quê, não paga imposto. Se quer ser empresário, vai ser empresário, é bom. Uma das últimas coisas que vou aproveitar de dizer aqui, não tenho outro sítio para dizer. Aceitem. Nós tivemos um ministro das Obras Públicas no tempo do Filipe Nyusi. O senhor que é um empresário chamado Mesquita. A última coisa que Mesquita falou foi dizer já tinha dinheiro para reabilitar a ENU1. Já tem o dinheiro. Esse dinheiro é público. E o homem foi